Estamos de volta com esse Vida e Saúde hoje falando sobre a culpa. Você pode estar se identificando muito aqui com as falas do Dr. César e do Dr. Alberto. Ele que é psicólogo, ele que está responsável pelo Instagram, @logoterapiabr. E dá para saber muita coisa por lá, né, doutor? Porque o senhor posta muita coisa para a gente aprender, muita coisa de educação. E é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, né? Na verdade, assim, a projeção que a logoterapia ganhou nos últimos anos, que é algo novo. A teoria, ela é muito antiga, o Viktor Frankl começa a esboçar a teoria ainda na década de 20 do século passado. Então, já é quase uma teoria centenária. Mas ela vai ganhar muita força depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele é liberto do último campo de concentração no qual ele foi prisioneiro. E aí começa a falar mais disso ao redor do mundo e vai chegar ao Brasil com mais força, assim, a partir dos anos 80. Teve ali um grande movimento naquela época, mas depois acabou ficando em segundo plano, perto de outras teorias. Mas hoje, como a gente tem aí o YouTube, como a gente tem o Instagram, não somente eu, mas outros estudiosos do assunto, então quem tem interesse em saber mais sobre a logoterapia, tem onde encontrar, não depende só das faculdades, por isso essa projeção. Então vai lá, ó, @logoterapia, é isso, Logoterapia BR. Tá aí para você. Dr. César também mantém o site drcesar.com, mas a gente volta falando aqui sobre o assunto da culpa. E agora eu quero entender como que a culpa pode atrapalhar, gente, o nosso processo de tomada de decisões, porque a gente percebe que muita gente acaba deixando de agir ou agindo de maneira exagerada, movido por um sentimento que está corroendo aí essa pessoa. Se a gente começar pela culpa falsa, né? Como que a culpa falsa ela pode atrapalhar alguém a tomar decisão? É porque ela fica se punindo, né? Ela fica castrando a liberdade que ela teria de fazer isso ou aquilo, porque ela acha, não posso fazer por causa... Então, ela se autoexige, né? Então, por essa autoexigência, esse perfeccionismo, trava a vida dessa pessoa, né? Ou em vez de ela, não, eu tenho direito de fazer isso, né? Eu preciso fazer isso. Então, é isso aí. A culpa verdadeira pode travar também o indivíduo no sentido dele... Eu lembrei da história de Davi, Dr. César. Eu lembrei da história de Davi, que estava sentindo uma culpa real por algo difícil que ele tinha cometido, mas estava impedindo ele de governar. Ele recebeu ali uma intervenção dos seus conselheiros para vamos reagir. Então, a gente pode pensar que as pessoas que vivem na corrupção, elas só conseguem administrar, vamos dizer assim, porque tem que enterrar muito essa culpa verdadeira embaixo de muita camada de consciência ali, né? Mas é impossível ter paz se tem uma culpa verdadeira e que não é resolvida, né? Então, é uma falsa paz. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, colocam a sua experimentação de paz na aquisição de bens materiais. É só isso, né? Quer dizer, é até como alguns pensadores falam assim, a única coisa que eles têm é dinheiro, né? O resto falta, né? Então, não sei esse pensamento do Alberto sobre isso. E impede a pessoa de agir de uma forma adequada, porque em muitos casos ela sinceramente tá tocada por essa vergonha, por esse sentimento de medo, então ela não quer se expor, ela tem medo de ser descoberta, falando de uma culpa mais autêntica, e a inautêntica é pior talvez, porque aí a pessoa fica tentando se adequar, ou de forma assim perfeccionista, ou um exemplo bem comum nos dias de hoje, a pessoa se sente culpada porque ela não está dentro de certos padrões. Ok. Então, olha, você tem que ser de tal forma, o seu cabelo tem que ser assim, o seu peso tem que ser esse, e a pessoa, ela incorpora aquilo. Veja, a gente não está falando de algo que tem a ver com o seu caráter, com a sua moral, moralidade, algo de fato relevante. A gente está falando ali de superfície, da camada mais superficial do ser humano, que é a aparência. Mas aquilo é tão forte para a pessoa, o padrão social, que ela, por não se adequar, ela se priva. Então eu não vou em tal lugar por conta disso. Então eu não posso me vestir de tal forma por conta disso. Não posso andar com tais pessoas. Então se torna realmente um peso muito grande.
Assim, estou pensando agora no nosso público, né? Você que está em casa agora, é muito comum. Quantas pessoas que a gente atende no consultório atendi, você ainda atende, né, Alberto? Que é mães, por exemplo, né? Ah, doutor César, descobri que meu filho entrou para o mundo das drogas, então me sinto tão culpado, onde foi que eu errei, né? Ou então, meu marido descobri que está me traindo, onde foi que eu errei? Ou então, muito típico isso é o convívio numa família onde tem alcoolismo, né? Então, tem um membro da família que tem um problema de abuso alcoólico ou dependência de álcool e que sente, será que se eu fizesse isso, meu marido ia parar de beber? Se eu fizesse aquilo, eu não beberia mais? Então, ainda que o pai e a mãe, de certa forma, participam de um certo parte do comportamento do filho, mas é esse filho adulto que acaba decidindo isso ou aquilo. Então, a resolução disso vai entrar dois componentes, eu acho. Quer dizer, a resolução disso que a culpa que um pai ou uma mãe pode ter em função de comportamento do filho ou de um parente que tem alguém que está abusando do álcool, né? Então, é bom dá observado o que é que você tem feito no seu comportamento que pode ter realmente contribuído para uma ansiedade. Mas essa pessoa adulta, ela acabou entrando para um tipo de comportamento ruim, né, disfuncional, por conta de escolha que ela fez, decisão que ela fez. Então, tem um pedaço de culpa falsa aí, né, porque quando você admite toda a culpa sobre você, por exemplo, que o indivíduo está bebendo em casa, você está sendo pesado, está pegando pesado consigo mesmo, que a pessoa está bebendo porque ela tem um descontrole, ela tem uma doença, se pensar em termos de alcoolismo, que não é sem vergonha, isso é uma doença, né? Então, é um problema que essa pessoa tem, né? Ela metaboliza o álcool bem, tal. Então, a resolução é aliviar essa culpa falsa, né? E a culpa verdadeira, bom, então se você machucou, pede perdão, faz alguma reparação, mas lembrando sempre que nós estamos falando de adulto, relação de adulto com adulto. Então, aquele adulto ali que se envolve no comportamento disfuncional é um problema dessa pessoa. Ela tem que assumir essa responsabilidade aí, em vez de você ficar se sentindo culpado por tudo que essa outra pessoa está fazendo. Né? Bom, eu quero saber o seguinte: e quando a culpa começa a afetar os nossos relacionamentos? A gente falou sobre tomada de decisão, agora vamos trazer aqui alguns pontos sobre ela afetando os nossos relacionamentos. Pode pôr na tela. Olha aí, a pessoa ela começa a apresentar esse descontentamento, ela faz tudo pelos que estão ao seu redor e quando não recebe ajuda, quando precisa, fica triste e chateada. Exige uma expectativa, existe talvez uma frustração, porque ela uma projeção tá lá sobre em o outro cima. também, né? De que algo deve ser feito em troca do que ela faz. Em alguns casos isso leva ao que o Dr. César mencionou, onde foi que eu errei? No contexto familiar ou numa relação de amizade. Onde que eu errei? Por que que eu não sou reconhecido pelo que eu faço? E aí às vezes a pessoa se coloca num ciclo, então eu tenho que fazer mais, eu tenho que me sacrificar mais. E ela começa a se sentir mal por conta do que é a atitude do outro. E às vezes essa pessoa está entregando tanto pelo outro, porque ela está tão assim querendo, às vezes, como vocês falaram aqui várias vezes, né? Ela está querendo se redimir de alguma maneira, fazendo justiça com as próprias mãos, digamos assim, né? Fazendo melhor. E aí quando as pessoas não entregam na mesma intensidade, ela se sente realmente aquém ou frustrada ou talvez preterida. É até responsável pela atitude do outro. O exemplo que o senhor deu de infidelidade conjugal. E às vezes uma das partes faz isso, atribui. Olha, mas eu só fiz isso porque você antes fez tal coisa. Então veja como é uma distorção da coisa. Tudo bem, às vezes a pessoa que é culpada de fato, ela faz isso como uma forma de tentar se livrar. É a história lá, né? De Adão e com Eva com a serpente, até hoje. Mas o pior é quando o outro incorpora isso. Fala, realmente, eu poderia ter feito. Então, veja, é uma distorção total, porque nada justifica. A pessoa poderia até justificar, olha, ter uma conversa, né? Dizer, olha, eu estou infeliz na relação, eu acho que eu não quero mais viver isso. Seria muito mais compreensível do que uma atitude radical. E aí o outro vai lá, incorpora, fica mal, começa a se submeter, às vezes, às piores formas de tratamento, porque assumiu para si aquilo.
Nessa questão de culpa, você sabe que o período da pandemia da Covid-19 foi um período em que surgia muita culpa. Por exemplo, pessoas que levavam o seu parente para o hospital e aí acabava que o paciente falecia. Então, nesse pós-morte, será que eu devia ter levado? Será que eu levei para o lugar certo? Será que eu não devia ter tirado? Será que eu devia ter assinado um termo de responsabilidade e tal, tal? Então, Muita esse tipo de culpa faz parte da defesa psicológica diante da dor, né? A dor da morte do ente querido, que enquanto não for bem aceita, ela vai ficar produzindo esse tipo de culpa. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Se eu tivesse feito aquilo, será que eu teria morrido, não é, Alberto? Sim, inclusive de contaminar os outros. Às vezes a pessoa nem sabia que ela estava contaminada, ela contaminou uma outra pessoa que ficou no estado grave. Muito pesado, né, gente? Outro ponto aqui que pode afetar nos nossos relacionamentos a culpa é o seguinte, vamos trazer na tela, a recusa. A pessoa começa a recusar convites, ela começa a se distanciar, porque realmente, de repente, não se acha digna. E aí, muitas vezes, tem o caso também do medo de que aquilo seja exposto. Então, a pessoa tem uma culpa não resolvida, aquilo gera o medo, a vergonha, o medo da exposição, então ela prefere se afastar. Bom, vamos trazer outro ponto aqui que pode afetar, como a culpa pode estar afetando os nossos relacionamentos, é a evitação. Bastante a ver com esse que a gente trouxe aqui, né? As pessoas se distanciam dos amigos. Às vezes, nem sempre a pessoa com quem ela tem, assim, talvez um problema para resolver que está causando essa culpa. Às vezes, outras pessoas que vão tentar ajudá-la no processo de elaboração, no processo de reconhecimento, ela começa a ficar distante. Pode soar como uma acusação em alguns casos, né? O indivíduo está com aquilo ali mal resolvido com ele mesmo. E alguém que se propõe a ser um mediador pode acabar ficando pior a situação. Por isso que em muitos casos é assim, ou é a pessoa com ela mesma, na sua interioridade ali da sua relação com Deus, caso seja uma culpa religiosa, ou de fato ela num processo de autoconhecimento, numa terapia, porque aí ela fica um pouco distante desses intermediários que podem ser interpretados como acusadores, como alguém que não quer o seu bem. E aí está caminhando para esse outro ponto aqui, que, gente, a gente foi num crescente, né? Agora ela pode começar a se afastar, ou seja, de todo mundo ao seu redor, né? O afastamento, a pessoa quebra a relação com todos à sua volta e pode entrar aí em um estágio depressivo. Puxado, doutor César. É uma via de mão dupla, né? As pessoas que desenvolvem um estado depressivo de moderado para grave, um dos sintomas é o afastamento social, o isolamento social. E pessoas que não estão em depressão ainda, mas que começam a se isolar socialmente por outras razões, ela pode começar a ficar com uma tristeza, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa de interação social. Mesmo dentro de uma certa limitação, tem os mais extrovertidos, menos extrovertidos e tal. Mas a pessoa que acaba se isolando mais do que o perfil, mais do que o próprio desejo dela, ela pode começar a entrar no estado depressivo. Claro, tem que ter outras coisas junto, não só afastamento social. Então, é de lá para cá, daqui para lá. Quer dizer, a depressão leva ao isolamento social, e o isolamento social pode contribuir para entrar no estado depressivo se tiver outros fatores aí como perda da esperança e autoataque, autodesvalorização, né? E no caso da depressão, é bem pontuado pelo senhor, porque tem que ficar muito claro, porque é muito comum a pessoa numa depressão mais profunda, ela se sentir culpada pelo seu estado emocional. E às vezes as pessoas tentam ajudar e é pior, porque alguém vem e fala assim, olha, mas você está aí, você não tem tudo na vida e está desse jeito, só piora. Então vem essa culpa, essa autorrecriminação, que é um efeito colateral dessa depressão. Tanto é que no tratamento da depressão, muitas vezes a gente precisa trazer a família, conversar com os familiares e explicar que isso não adianta e mostrar para a pessoa também, ajudá-la a se livrar desses sentimentos. Ela não está culpada por estar doente. Porque, então, nesse caso, a gente olhar nessas duas vias pode ajudar a gente a diferenciar as coisas.
Ó, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta, a gente vai acompanhar a história da Jaqueline e talvez vários dos conceitos trazidos aqui vão ficar um pouco mais claros porque ela vai dizer como ela lidou com esse sentimento de culpa. Ainda hoje, você acompanha os nossos especialistas aqui respondendo algumas dúvidas enviadas pelas redes sociais. Então, não sai daí não, que Vida e Saúde volta já.